Voltamos. Voltou, voltou. Você não tá aparecendo, amiga. Não, mas por enquanto... Não tá eu e a Joyce. Eu sei que a gente é mais bonita, mas não precisa disso. Aqui, tá. Ah, a galera tá voltando aí. Voltou. E aí, gente, como é que tá a imagem aí? Vai falando pra Melhorou, gente. gente. Tá travando? Como é que tá? Já vai falando pra nós aí. Vamos perder tempo não, porque nós já... É. Vamos aproveitar a visita especial hoje aí. Não tô assim, parte 1, aí eu salvo como parte 2. Isso, não, a gente salva só a live. Não, pode salvar assim, depois eu... Tá bom? Tá bom? Melhorou bastante, Léo. É assim a internet. Gente, vou falar só uma coisa pra vocês. Quem é Alexandre? Leonardo Barbosa. Aê! Ficou melhor mesmo esse celular. Amanda, peraí. Vem cá. Chega aqui. A culpa é de quem? Olha o culpado aqui, ó. Mentira, Amanda. Esse é o nosso interlocutor com você. Foi ele que falou com você, mas a internet dele hoje julgou nós. A internet hoje não colaborou comigo, com a gente. Culpa do Léo. Não, mas agora tá tranquilo, tá bonitinho aí. Melhorou. Agora... Cantar uma música agora pro pessoal voltar? Estão me ouvindo? Sim. Celular. Ei. Aí. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Vamos cantar uma música então o pessoal ir entrando? Pode ser? Vamos. Vamos. Agora tá voltando, já voltou rapidinho. Vamos lá. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Gente, vamos pegar o aviãozinho e vamos mandar para os nossos amigos. Vamos lá. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Eu vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, Senhor, seja para te agradar. Nada mais vai ocupar meu coração. Voltamos. Agora sim. Agora valendo. Valeu. Gente, eu acho
não sei o que vocês querem fazer de entrada, mas vamos começar. Eu não sei, agora tem um pessoal meu aí, o pessoal de vocês, e nós estamos na live do grupo de oração Farol de São Paulo. É Batatais a cidade de vocês, né? Batatais. É, e eu amo muito a cidade de vocês, não sei por quê. Eu fui aí Fala que é duas uma vezes. gente, então a gente fez festival pra você aqui na frente. Eu fui aí 2 vezes, mas as 2 vezes eu me apaixonei pelo povo, um povo muito carismático, muito acolhedor. Nossa, é marcante demais. É que você tem que ter um pezinho ali em vida, sabe? Quando você tem um pouco acolhedor, tá? Então é nóis. Que Manda lindo. uma mistureba aqui com paulista, com mineiro. Então... É isso aí, gente. Ei, vocês querem começar com a pregação? Ou vocês já querem falar alguma coisa antes? Como é que nós vamos fazer? Não, pode começar já com a aplicação. É, À vontade. Pode nós fazer. fizemos a oração inicial. Vou colocar aqui o meu fundo. E vocês vão me dizendo se tá alto. Se não tá, que depois eu vou baixar. Mas a gente começou com a oração inicial do Espírito Santo e nós sabemos que numa live a gente tem que... Ou a gente divide, se não der tempo de fazer nessa, a gente já emenda numa outra. Porque o Instagram tem apenas 1 hora. Mas hoje no grupo de oração, esse grupo de oração Farol, e eu tenho como eu posso explicar isso? Eu acredito que o significado do farol de vocês é como se fosse um ponto de luz, um ponto de encontro. Me conta aí, por que vocês colocaram farol? Olha, para ser sincero, quem deu a ideia foi o nosso padre. Porque quando a gente pensou em montar esse jovens, a gente falou assim, ó, que nome a gente vai pôr nisso? E Deus iluminou muito ele e ele chegou e virou pra gente, que era da coordenação, e falou assim, por que vocês não colocam farol? Vocês vão iluminar o caminho desses jovens. E por que não? E a gente falou, por que não? Então, ficou isso. Foi a ideia do nosso padre mesmo. Que legal. E é um nome muito forte, porque não digo somente para a juventude, mas nós precisamos ter um norte na nossa vida, né? E o tema que vocês rezaram e passaram para mim é justamente disso. E eu acho que é um evangelho muito profundo, porque é um evangelho onde a gente se encontra, né? Aqui tem um movimento muito forte que se chama Emaús. Eu não sei se aí tem. O movimento do Emaús. Não tem, eu ainda não fiz esse retiro, mas eu quero fazer. E aqui é um movimento muito forte que se chama Emaús, que ele também traz pra gente esse norte da nossa vida, de entender que muitas vezes nós somos como esses discípulos de Emaús. Então, eu até anotei aqui do lado o tema que vocês me passaram, que é o seguinte, gente, você que está aqui nessa live, fique aqui porque Deus ele tem uma promessa de amor, ele tem uma palavra de ânimo tanto para você que está aí nos assistindo, quanto para essas pessoas maravilhosas que estão dividindo tela comigo, que estão na coordenação do grupo, quanto para mim também. Então, eu sempre digo isso, quando a gente se reúne, é porque Deus ele tem algo extraordinário e diferente de uma forma comum a nos dar. E o tema que vocês me passaram é que os nossos olhos se abram como os olhos dos discípulos de Emaús. Eu achei tão lindo e tão forte isso, porque a gente se encontra nesses 2 jovens, nesses 2 homens que estavam caminhando. E eu queria que você que está em casa aí pegasse a sua palavra. E eu não ia ler o evangelho inteiro, porque o evangelho ele é muito extenso. Mas eu vou tentar dar uma repicada, uma cortada nele, porque tem muita gente que talvez não conheça esse evangelho dos discípulos de Emaús. E ele é um evangelho muito rico, onde você que está nos acompanhando agora nessa live se enquadra também, assim como eu. Então, eu queria que você corresse aí nessa casa e pegasse a sua palavra e abrisse comigo no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículo 13, seguintes. Vocês estão ouvindo certinho o fundo musical? Tá dando para ouvir? Aumenta só um pouquinho só. Vamos ver. Daqui a pouco ele dá um... Então, o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13, seguintes. E eu queria que vocês prestassem muita atenção comigo, porque o Evangelho, como eu disse para vocês, muito rico e muito cheio de detalhes onde a gente se encontra nele.
Diz assim: nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que ele tinha passado. Enquanto iam caminhando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou então: de que estáis falando? De que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? E disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo. Agora eu quero pular com você lá pro versículo 24. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e chamaram-nos assim, como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Agora eu quero que você acompanhe comigo lá no versículo 28. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar e disseram: fica conosco, já é tarde e declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentados conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu a cada um deles. Então, abriram então os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava das Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 12, um dos 11, os que estavam todos juntos. E todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Eu tentei picotar um pouco o evangelho porque ele é muito extenso e ele tem muito conteúdo e a gente não tem muito tempo para falar disso. Mas, resumindo toda essa história para que a gente consiga memorizar e guardar dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, Jesus ele já tinha sepultado, né? Ele já tinha sido sepultado, já tinha morrido. E esses 2 discípulos de Emaús, eles moravam antes em Emaús e eles tinham vindo para Jerusalém para caminhar com Jesus, para serem discípulos de Jesus. Mas o que aconteceu, como nós sabemos, Jesus, ele havia morrido, já tinha passado o primeiro dia, já tinha passado o segundo dia, e aqui no versículo 21 diz assim, que eles responderam: é hoje o 3º dia que essas coisas se sucederam. Jesus tinha prometido que ao 3º dia ele iria ressuscitar. E esses 2 homens não esperaram o fim desse 3º dia e eles resolveram voltar para Emaús, porque eles tinham perdido a esperança. A esperança deles tinha acabado ali, eles não tinham mais caminho, porque eles haviam conhecido um líder e eles acreditavam que esse líder iria salvar eles. E essa era a promessa de Jesus, era salvar o povo. E eles ficaram desesperados por esse motivo. Jesus falou que ao 3º dia ia ressuscitar, mas já tinha amanhecido o 3º dia e Jesus não apareceu. E muitas vezes é assim na nossa vida, né? É muito difícil esperar todas as coisas. E eu acredito que vocês, eu falo vocês aqui que eu tô olhando para vocês agora,
mas por que está nos acompanhando, como é difícil esperar, como é difícil Amanda esperar, né? Todas as coisas da nossa vida. E assim, nós nos encaixamos aí nesses discípulos de Jesus, onde muitas vezes nós não temos a paciência de esperar o novo de Deus, e por causa disso, eles estavam tristes. E aí, quando a tristeza ela toma conta do nosso coração, ela nos cega. A tristeza, ela tem o poder de nos paralisar diante daquilo que nós vivemos. Eu não sei se vocês já conviveram ou se conhecem alguma pessoa que sofre de pânico, ou uma pessoa que tem depressão. A pessoa, quando ela entra em pânico, ela trava e ela não consegue tomar atitude nenhuma, porque o medo travou ela. E ela não consegue fazer mais nada, né? Então ela está cega naquele momento, e é o que estava acontecendo com aqueles homens. A tristeza tinha ofuscado tanto o olhar deles que eles não perceberam que era Jesus. E Jesus, ele veio disfarçado de um homem, né, para encontrar ele, mas aqueles homens, eles não tiveram a docilidade de entender que naquele homem estava Jesus. E aí, Jesus caminha com eles. E eu acho isso maravilhoso e lindo demais. Deus, ele vai além das nossas expectativas. Ele veio disfarçado de um homem para mostrar para aqueles dois que ele estava caminhando junto com eles. E é assim também na nossa vida. Muitas vezes nós esperamos que Jesus ele venha com aquela veste linda, branca, com aquela barba bonita, com aqueles olhos claros, porque o Jesus que eu imagino é assim, né? A gente espera que ele ande assim com a gente, e a gente olha, nossa, Jesus, mas não. Muitas vezes Jesus ele está disfarçado de tantas pessoas e a gente não vê. E aí Jesus pergunta para eles: eu posso saber do que vocês estão falando? E posso saber por que vocês estão tristes? Jesus, no primeiro momento que ele aparece para aqueles discípulos, ele aparece se preocupando com eles, perguntando como é que vocês estão, né? E muitas vezes Jesus ele aparece assim por um amigo, ele aparece assim pela uma mãe ou pelo um pai. Eu não sei qual é a figura de Jesus hoje na tua história, eu não sei como ele hoje aparece para você, te perguntando isso. E aí os dois que estavam com ele, um deles, e aqui cita o nome, que é Cleófas, e ele começa a dizer: olha, você é o único que não sabe, se achando o dono da razão, você é o único que não sabe que aquele que podia nos salvar morreu. E aí as mulheres já foram ver e não está mais no túmulo, Jesus não está mais lá. E é por causa disso eles estavam falando daquilo que eles estavam sentindo, e Jesus estava ali ouvindo. Ele voltou. A esperança voltou disfarçada. E é aí que eu quero começar enfatizando isso para a sua vida. A esperança já está na tua história. A esperança já começou na tua vida, mas ela está disfarçada ainda, só que com os nossos olhos, como os nossos olhos muitas vezes estão paralisados e cegos pelo medo, muitas vezes pela insensibilidade que nós temos com a palavra de Deus, nós não conseguimos ver que a esperança já voltou, que a alegria já chegou e que o novo já está acontecendo na nossa vida. E como é difícil, eles estavam vivendo um momento de dor. Eles estavam voltando para Emaús, mas no caminho eles encontraram aquele que tinha a esperança. E hoje Jesus ele vem nos encontrar nessa noite, ele vem caminhar conosco e ele vem perguntar para nós: por que é que vocês estão tristes? Por que é que os olhos de vocês estão vendados? Ele pergunta para Amanda hoje: ó Amanda, por que é que você está triste? Por que os teus olhos ainda estão vendados? E aí Jesus ele vai disfarçando, vai fazendo de conta que vai saindo, porque ele já conhece tudo de nós. E os homens dizem assim: fica conosco. Já é tarde e a noite declina. Fica conosco. Por quê? Por que será? Será que isso não deixa você, não desperta em você uma curiosidade? Eles não conheciam aquele homem, mas eles queriam a presença daquele homem. Por quê? Porque a presença de Jesus é diferente. Quando você conhece alguém que é amigo de Jesus, e eu acredito que vocês que estão aí dividindo tela comigo aí em cima, ou melhor, para vocês está aí em cima também, né? Vocês que estão dividindo tela aí são amigos, e são amigos de Jesus.
E por isso nós somos diferentes. Nós exalamos um perfume diferente. E aí eles perceberam naquele homem, que para eles ainda era homem, não era Jesus, que tinha algo diferente. Algo que trazia amor, que trazia confiança. E aí eles pediram, fica conosco. Fica conosco porque é noite e o dia amanhã logo vem, mas agora não tem como a gente continuar caminhando. E eles pediram a presença de Jesus sem saber que era Jesus. Porque eles tinham sentido como se eles estivessem sendo preenchidos naquela hora por algo que eles não sabiam, né? E aí Jesus sentou com eles, pegou o pão. E eu acredito que Jesus tirou de uma mochilinha o pão, colocou na mesa, né? Eles improvisaram uma mesa ali, sentaram. E aí Jesus pegou o pão, ele ergueu, ele agradeceu, ele bendisse a Deus e ele começou a servir. E foi ali onde eles descobriram que era Jesus. A coisa mais linda e a mais simples, a chave dessa história tão real era Jesus, ele se revelou da forma mais afetuosa possível. Ele estava ali para dar de comer, ele estava ali para mostrar que ele era o pão, ele estava ali para mostrar que era necessário agradecer por aquele momento, e ele estava ali para mostrar para eles que ele estava servindo. Ele estava dividindo entre eles aquilo que ele tinha, aquilo que era o mais precioso para eles. E ali eles reconheceram que era o Senhor. Para nós que somos católicos, ali naquele instante, ele lembrou sobre a Eucaristia. E na última ceia, quando ele ergueu o pão, ele disse: façam isso em memória de mim. Esse é o meu corpo, o pão. Esse é o meu corpo. Façam isso em memória de mim. E aí, quando eles estavam ali, ele fez isso. Façam isso em memória de mim. Se lembrem de mim. Ele estava ali. Ele era o próprio pão que estava se dando para eles, recordando: olha, vocês ainda não entenderam. Era eu que estava ali, era eu que estava caminhando com você. E aí, nos últimos versículos, diz assim, no versículo 33, eles levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Eles se levantaram no mesmo instante que eles perceberam que era Jesus. Jesus estava vivo, sim, eles se levantaram e eles foram imediatamente para Jerusalém. Ou seja, nós vimos que eles pediram para que Jesus ficasse porque já era noite. E eles não tinham mais como seguir. Mas quando eles entenderam que era Jesus, não existia mais trevas que o segurassem, não existia mais portões, não existiam mais barreiras, não existiam mais nada que segurassem aqueles homens de saírem gritando para todo mundo, de voltarem para Jerusalém e falarem para eles todos que Jesus tinha ressuscitado. Ou seja, quando nós entendemos, quando a nossa vida está em Deus, nós nos colocamos como os discípulos de Emaús, de pé, independente de hora, independente de dia, independente de situação, a gente se coloca de pé e a gente volta para Jerusalém. No início nós vemos que eles já estavam a 60 estádios. Eu não tenho nem noção de quanto tem um estádio, mas eu acho que seja muito grande. Ou seja, eles já estavam longe do lugar de onde eles tinham saído, do lugar onde eles tinham passado muita dor. Eles estavam longe, eles queriam voltar, porque eles tinham perdido. Mas Jesus faz com que eles voltem para Jerusalém, para um lugar onde eles tinham sentido muita dor, porque é um lugar de muita dor que muitas vezes nós encontramos a nossa redenção. Há muito tempo eu venho pensando sobre isso na nossa vida, principalmente na minha vida. Nos momentos da nossa dor, os momentos, e São Paulo diz isso, né? Nos momentos onde nós nos sentimos que somos fracos, é que nós somos fortes. E nesse momento onde os discípulos achavam que eram fracos,
Jesus fez deles pessoas fortes que se levantaram e que saíram gritando para Jerusalém: olha, Jerusalém, desperta, porque ele vivo está. E nós vamos ver ainda em Lucas que Jesus ele vai aparecendo para os discípulos, porque ele estava vivo e ele precisava mostrar para todos que ele estava vivo, ele queria mostrar para os seus. E hoje, nessa noite, nesse início de noite, Jesus quer mostrar para você que ele está vivo, que ele caminha do seu lado. Embora você não reconheça, já existe esperança no seu processo de vida. Eu quero dizer para você, no momento, no lugar aonde você mais se feriu, eu quero dizer para você, Jesus, ele vai sarar as tuas feridas. E nessa noite ele quer nos dar olhos de discípulos de Emaús. E esse é o nosso tema. Que os nossos olhos sejam olhos que entendam que Jesus está no meio de nós. Que Jesus está conosco. Que Jesus está caminhando conosco. Mas muitas vezes nós vivemos, posso dizer, momentos tão especiais com Deus, que até sentimos a presença de Deus, mas passa. Parece que é um fogo e aí a gente vai embora e o fogo apaga. A gente não consegue sentir aquele fogo todo dia, e não é assim. A gente não precisa de fogo todo dia. A presença de Deus não é fogo todo dia. A presença de Deus é redenção todo dia. É você acreditar que você pode fazer em Deus nova todas as coisas. Com Ele você é livre. Com Ele você pode gritar para o mundo inteiro que o seu Deus é vivo, que o seu Deus é imortal, que o seu Deus nem a morte o venceu e que Ele pode fazer nova todas as coisas. Aqui em Santa Catarina, nós estamos vivendo um processo muito difícil, não só da pandemia, mas também nós tivemos aqui um ciclone muito forte, onde destruiu muitas casas. Aqui a cidade de Joinville também sofreu muita coisa. Joinville ficou uma loucura, mas nós temos uma cidade muito próxima que também sofreu muito com isso. E tem muitas pessoas que talvez até estão acompanhando a gente, que se colocam assim também, sem esperança, que se encontram tristes, né? E a gente se pergunta no momento de dor, vocês aí também de Batatais, quantos momentos onde o nosso coração dói e a gente parece estar andando sozinho, né? Parece que não tem mais ninguém, tem um só caminhando com a gente, né? Parece que só tem um caminhando com a gente, mas Jesus ele está conosco, Jesus ele está do nosso lado, Jesus ele nos levanta. E sabe, olhando para tudo isso que Santa Catarina está vivendo, eu tenho orado muito pela nossa nação no meu secreto e tenho pedido muito a Deus que nós sejamos e entendamos que Ele está conosco. São tempos difíceis, mas é nos tempos difíceis que nós vivemos as melhores vitórias, onde nós entendemos que Deus é Deus. É nos momentos mais difíceis que Deus realiza os melhores milagres. E sabe, há algum tempo eu entendi que para os milagres acontecerem na nossa vida, é necessário ter esses momentos. Jesus, ele só faz milagre quando não há impossível, porque se há possível, não é milagre de Deus, né? E Jesus, ele quer fazer isso hoje na nossa história. Ele quer dizer que ele está conosco até o fim dos dias, independente daquilo que nós estamos vivendo ou não. Ele caminha conosco, embora, meu irmão, você esteja vendo com os seus olhos ou não, embora você tenha esperança ou não, Jesus está caminhando com você. Jesus está forjando o teu caráter. Jesus está fazendo de você um homem, um jovem, uma mulher, uma criança, seja lá você quem for. Ele está fazendo de você uma pessoa mais forte, uma pessoa que consegue enfrentar todas as coisas, mas não com a força do seu braço, mas com a força do Deus que te elegeu, com a força do Deus que te colocou hoje aqui nessa live para dizer: você não está sozinho. Não importa que você tenha perdido, pessoas que talvez perderam pessoas que estão aqui nessa live, pessoas que sofreram com esse desastre que Santa Catarina sofreu, pessoas que perderam emprego porque o nosso Brasil está assim. Eu quero dizer para você, Jesus está caminhando contigo. Jesus está lado a lado com você. Jesus está disfarçado, dizendo para você por que você está triste. Assim como ele disse para os discípulos de Emaús: o que é que vocês estão falando? Por que é que vocês estão tristes? Ele não morreu. Ele vivo está conosco.
E Ele está aqui para ressuscitar, assim como Ele ressuscitou. Ele está aqui para ressuscitar as nossas forças. Ele está aqui para ressuscitar o nosso coração, porque muitas vezes a gente apenas sobrevive nessa terra. A gente não vive, a gente sobrevive. E Ele está aqui hoje, aí onde você está, para fazer você reviver, para soprar o ruar, o fôlego de vida e dizer: eu vivo estou. Se lembre, eu vivo estou. Como vocês sabem, vocês que estão acompanhando agora aqui em cima, e vocês que estão acompanhando aqui na live, meu testemunho de vida, né? Digo agora nesse tempo, eu sou missionária da igreja, eu vivo da missão, né? E eu tenho vivido o tempo de maior milagre na minha vida, onde eu percebo que Ele está comigo no partir do pão, nas minhas necessidades, nada me falta, nada me falta. E quando a preocupação chega, né? Eu tô falando isso porque você talvez está aí na sua casa se preocupando com muita coisa, né? Você está se preocupando, sei lá, com o seu casamento, com os seus filhos, com a situação financeira que você tem. Eu quero dizer para você, o Deus que te fez um dia ter família, o Deus que um dia te deu um emprego, o Deus que te deu um dia um filho, Deus que fez você, que liberou uma promessa sobre a tua vida, Ele não morreu e Ele não esqueceu da promessa. Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai te levantar, porque Ele é Deus. Porque Ele pode mover o mundo para fazer a sua felicidade. Lembre-se que a nossa felicidade não está escondida aqui. A nossa felicidade está no céu. E as dificuldades, elas são degraus para a nossa santidade. E se preciso for, a gente sofrer 1 ano, 2 anos, 3 anos, passar por muitas, inúmeras dificuldades, a gente vai passar. Mas se isso liberar a nós um céu, bendito seja Deus por essa pandemia, bendito seja Deus por esse ciclone, bendito seja Deus pelo desemprego, bendito seja Deus pelas nossas perdas. A certeza que nós temos, eu quero que você tenha nessa live, é que Ele caminha com você. E eu queria que, assim como eu, nessa noite, a gente pedisse a Deus olhos como desses discípulos que abrirão. Porque muitas vezes nós vemos os milagres, nós vemos Ele partindo o pão e não entendemos que é Jesus. Que a nossa vida, ela se transforme ao recorrer das nossas dificuldades e a gente encontre em Deus o nosso ponto de partida. Eu quero dizer para você, a cruz, para Jesus, não foi o fim. Ela foi o começo. Eu quero dizer para você que a tua dificuldade, ela não é o fim. Ela é o começo de uma superação. Ela é o começo de um processo para o milagre de Deus acontecer na sua vida. Então, creia, independente do que você está vivendo, Deus tem renovo para você. Deus tem renovo para a sua vida. Amém? Amém! Gente, ó, tem bastante gente comentando aqui, e entrando, comentando. Eu não sei nem quanto tempo a gente tem. Eu acho que eu preguei uns 20 minutos aqui para vocês. A gente tem 20 minutos ainda. Temos 20 minutos? Ok. Show de bola. Dá pra gente falar um monte ainda. A vontade da conexão ruim foi isso, né? Porque um tempinho a mais, né? Até nisso Deus providencia. É verdade. Mas eu achei muito lindo esse evangelho que vocês trouxeram para esse tempo, porque é o que nós estamos vivendo, né? E eu não sei eu sei que São Paulo é uma das dos estados que mais estão sendo atingidos pela pandemia, onde as pessoas estão sofrendo muito também, né? Muitas coisas aí de vocês também já fecharam e não reabriram, outros já estão reabrindo, outras não. E nós estamos vivendo nesse processo. E nós esquecemos que nós estamos caminhando com Ele, né? Que Ele está disfarçado nas coisas. E talvez Ele também esteja disfarçado nesses obstáculos que a gente não está nem percebendo, né? A gente olha e vê só o problema, mas não vê a graça de Deus acontecendo ali.
E Deus, ele tem liberado, digo sobre vocês, sobre mim, sobre as pessoas que estão acompanhando, esse renovo mesmo, sabe? E que as pessoas que estão acompanhando a gente vão deixando os pedidos de oração de vocês, para que a gente vá lendo e já vá rezando e a gente faça dessa live uma live de avivamento mesmo. E eu não digo um avivamento de fogo, porque fogo não quer dizer avivamento, né? A gente pode ter fogo, 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 fogo e não ser avivamento. Avivamento é quando a nossa alma ela é batizada, ela é transformada e a gente usa para transformar a vida de outras pessoas. Então, que a certeza que nós possamos ter hoje, nessa noite, é que Ele caminha conosco e que o inferno nos odeia. O inferno, ele odeia o grupo de oração Farol. O inferno, ele odeia a Amanda. O inferno, ele nos odeia, né? Ele não quer a gente de pé. O inferno, ele distorce em nós todas as verdades de Deus. E isso é uma mentira de Satanás muito grande que nós ouvimos, principalmente nesse tempo, né? Que nós não vamos conseguir, que isso vai demorar muito para passar e que nós já estamos ficando loucos dentro de casa. Nós ouvimos isso dentro de nós, né? Há uma briga, uma luta muito grande dentro de nós. E muitas vezes são essas batalhas que nós não vemos com os nossos olhos e que nós não sabemos decifrar, mas é porque o inferno ele nos odeia e ele distorce a verdade de Deus. E nós precisamos nos colocar como homens e mulheres diferentes, olhando para esse tempo, dizendo: Senhor, é difícil caminhar assim, mas se Tu está conosco, nós vamos voltar para Jerusalém, dizendo que Tu és aquele que vive, que és aquele que não morre, aquele que está conosco até o fim dos dias, aquele que nos sustenta, aquele que nos levanta e nos faz caminhar alegres. Eu queria orar com vocês agora, eu vou pegar meu violão, e a gente vai orar sobre isso e pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos nesse tempo, como jovens, como homens, como mulheres, que não tem medo de levantar os seus braços diante da dificuldade e dizer: Senhor, piedade de mim. Senhor, olha para o teu povo, Senhor, abre os nossos olhos, porque nós não estamos vendo a tua presença. Talvez você que está acompanhando a live aí agora possa ser uma dessas pessoas que não tem visto Deus se manifestar na tua história. Mas eu quero dizer, Deus está na tua história. Deus está disfarçado na tua história. Deus, Ele quer transformar a tua vida e que essa oração possa fazer de você um homem, uma mulher nova, restaurada por esse poder. Então, aí onde você está, se você puder ir para o seu quarto, se você está na sala, ou fique da maneira com que você consiga se colocar agora em oração, né? Você que tem aí o seu fone de ouvido, coloque seu fone de ouvido, apague a luz do seu quarto e ore a Deus, rasgando o teu coração, dizendo das tuas dificuldades: ó Senhor, tá difícil mesmo. É muito difícil viver assim como nós estamos vivendo nesse tempo. Nós muitas vezes não vemos aonde o Senhor está, nós estamos caminhando tristes. Pessoas que têm sofrido de depressão. Pessoas que até nesse tempo pensaram em tirar a sua vida. Porque muitas vezes nós achamos que isso é tão comum nos nossos dias, ouvir isso nos nossos dias. Mas é uma realidade que nos assusta em todos eles. O Senhor nos batiza nessa noite. Revigora as nossas forças. Nós queremos, Jesus, te conhecer mais. Nos faça entrar, Jesus, neste lugar santo, onde a nossa alma se encontra contigo nesse momento. E eu sinto que Deus, Ele abraça muitas mulheres aqui. Muitas mulheres que choram pelas suas famílias. Deixa Jesus abraçar você, mulher. Homens que sentem o seu coração preocupado porque a sua situação financeira agora não ajuda você para sustentar a sua casa como você queria. Que o Senhor nos batize nessa oração, que Ele revigore as nossas forças. Que Ele nos tire do túmulo, que Ele nos tire do poço, que Ele lave a nossa alma, que Ele revigore o nosso pensar e nos leve para frente.
Venha nos levantar, Senhor, venha abrir os nossos olhos nessa noite, porque nós somos teus. Nós queremos viver o seu novo sobre nós. Eu sinto Deus levantando a muitos de nós. Ele faz essa pergunta que ele fez aos discípulos de Emaús: por que é que vocês estão tristes? Por que é que vocês estão desanimados? Por que é que vocês estão desmotivados? E ele parte o pão conosco à mesa, o lugar do sacrifício, o lugar da grande lembrança que hoje para nós é a Santa Missa, o partir o pão. Ele nos convida a esse banquete para nos reerguer, para nos colocar de pé. Vem, Senhor, erguer o teu povo nessa noite, nós que somos teus, nós que temos sede da tua palavra, mas que em muitos momentos da nossa vida não estamos bebendo dessa água, porque o nosso coração está amedrontado, porque o nosso coração está triste e abatido, Senhor. Sara o teu povo, cuida do teu povo, Senhor. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirá tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei
proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. O Senhor fala no meu coração de pessoas que amaldiçoaram mesmo a sua própria vida, dizendo que você não vale nada, de que você nunca vai conseguir, de que você perdeu tudo mesmo. O Senhor, Ele recolhe todas as lágrimas que você ouviu ao falar e ao ouvir essas coisas. O Senhor quer despertar o nosso coração, despertar os olhos de pessoas não que estão dormindo fisicamente, mas pessoas que estão dormindo espiritualmente. Jesus, Ele quer ressuscitar as pessoas que estão apenas sobrevivendo e não estão vivendo mais. Ele quer ressuscitar em nós novos sonhos. Ele quer ressuscitar em nós a alegria. Pessoas que há muito tempo não sorriem de verdade, não se sentem felizes de verdade. Pessoas que sentem que perderam a direção, perderam o chão. Eu quero dizer para vocês, esses discípulos de Emaús, eles estavam sem direção, eles estavam sem esperança, mas Jesus os encontrou. Eu quero dizer para você, Jesus, Ele te encontra agora nessa noite. E Ele que é o próprio caminho, Ele que é a própria esperança, caminha com você. Porque você é importante, porque você é especial, porque você não é esquecido, porque Ele tem promessa de vida para você, porque Ele tem novos sonhos, porque Ele tem novos sorrisos para você. Deixa Jesus te despertar para o novo. Deixa Jesus partir o pão para que você abra os seus olhos, bata no seu peito e diga: eu vou voltar para Jerusalém. Eu vou voltar para Deus, eu vou voltar para minha alegria, eu vou voltar a viver novos sonhos, eu vou voltar para Jerusalém. Porque o meu Redentor vive, porque o meu Redentor venceu a morte. Oh, proclama que Jesus voltando está, que o seu reino dará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Escuta, povo meu, só a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Jesus canta para você. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações.
basta você para ser as minhas mãos e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, eis meu. Oh, oh, Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está e não sairá jamais, e não sairá do controle da nossa vida, que não sairá do controle dos nossos dias. No trono está. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te louvamos pela tua presença no meio de nós. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor sempre está no controle, não somente da nossa vida, mas na nação brasileira, mas também no mundo inteiro, Senhor. Nós te louvamos pela tua presença, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor caminha conosco. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Nós te louvamos por aqueles que não te louvam, nós te adoramos por aqueles que não te adoram nessa noite. Nós declaramos que tu és o Senhor da nossa vida, Senhor. Nós declaramos que tu és o Senhor do Brasil, que tu és o Senhor do mundo inteiro, Senhor. Muito obrigado pela sua presença no meio de nós. Muito obrigado pela esperança avivada, Senhor. Eu agradeço por todas as pessoas que nos acompanharam nessa live, por todas as pessoas que são agora e estão sendo impactadas pela tua palavra, Jesus. Eu te louvo e te bendigo pelo grupo de oração Farol de São Paulo, Batatais, Senhor, no qual eu tive a honra de conhecê-los. Que o Senhor possa despejar sobre eles uma unção nova, redobrada, Senhor, da tua glória, do teu poder. Eu te bendigo, Senhor, eu te louvo, te bendigo por cada uma dessas pessoas. Eu te louvo, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, galera, espero que eu tenha conseguido superar as expectativas de vocês. Não, já começou com o fundinho musical. A gente não tá nem esperando essas coisas, filme, mas é tudo grosso mesmo. A edição malemar tosse. Mas ficou muito bom. Amém, gente. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Se Deus quiser, ano que vem eu volto. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. E a gente se encontra de novo. Muito obrigado, viu? Saiba que eu amo todos vocês, amo esse grupo de oração, tenho um carinho muito especial por vocês. E que Deus separe momentos para que a gente viva junto, né? A nossa hora vai chegar. Só um pouco de paciência nessas horas. Esperar o momento de Deus. É verdade. Aí, vamos mandar um beijo para todo mundo que tá
Tem gente que tem muita gente de Santa Catarina. Eu vi gente de Minas Gerais que entrou, gente do Paraná entrou. Com certeza tem a galera de vocês também. Nossa, tem bastante Joinville que entrou aqui. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou nós, né? E é isso aí, gente. Partimos? Oi, tá nos ouvindo, amor? Tá ouvindo? Agora tô. Aí, Amanda, a gente queria te agradecer muito, muito, muito mesmo por ter disponibilizado seu tempo para estar passando um pouquinho da palavra de Deus, compartilhando com a gente aqui do seu canto, que é tão maravilhoso, esse dom que Deus te deu. E muito, muito obrigado mesmo por compartilhar esse tempinho seu aí com a gente e para estar passando para o pessoal aí um pouquinho da palavra de Deus. Amém. Eu que agradeço vocês. Muito obrigado pelo convite. Aí todo mundo falando. Tem a Gabi, a Vitória, Rafael. Esse é nosso daqui, ó. Esses aí eu conheço, você conhece. A próxima vez que eu for, eu vou levar a Ana. A Ana que escreveu aqui agora. A Ana, ela é top, gente. Top, top. Vocês vão por mim. Sigam ela, vocês estão acompanhando. A Ana é uma psicóloga e tanto. Cristã, top. Ela é top, gente. E canta também. Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Ai, não acredito. Ai, quase chorei agora. Eu tenho cheio de lágrimas ali, ó. Meu pai carequinha que vai botar isso aqui, viu? Beijo no teu coração. Um beijo. Que saudade. Me emocionei agora como tu entrou aí. A gente guardou nossa melhor parte para não seja o Marcão, né? Mas... Um beijo, gente. Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigada. Um beijo com Deus. Tchau. Tchau, tchau. A gente tem tempo ainda? Tá acabando muito rápido. Pessoal, muito obrigada por quem participou com a gente. A gente está tentando montar mais e mais lives. Temos participação do Tilápia hoje aqui. Muito, muito obrigada ao pessoal do Jovem que participou com a gente, ao pessoal que veio pelo Instagram da Amanda, ok? O pessoal aí que não segue o nosso Instagram, sigam o nosso Instagram, Farol Jovem, né? Isso. Então, muito, muito obrigada. A gente está com muita saudade de vocês. Ó, gente, a gente tá com tempo, mas ao longo da semana a gente explica melhor. Mas sábado que vem não teremos live. É verdade, a gente vai falar aí pra vocês, mas sábado que vem a gente não tem live, ok? Tá? Então, assim, no sábado que vem não tem, mas no próximo a gente vai ter. A gente já fala ainda não. Já tá sabendo. Já tá sabendo já? Então, isso Até 25 a gente tem uma pessoa lá de Araçatuba. Ah, é verdade. O Marcão tá falando aqui também. Dia 25, outra participação do estrangeiro. Como é que chama o Marcão? Breno, lá de Araçatuba. Mas a gente vai falando pra Exatamente. vocês. Mas assim, já vou anotando na agenda de vocês aí também, para já estar acompanhando com a gente. Beleza? Ok, gente. Bom final de semana pra vocês. Obrigado, Fiquem com Deus. Obrigado Ok? pela participação. Continuem divulgando as nossas lives aí, certo? Tchau!